Olá, gostaria de primeiramente cumprimentar a todos. Meu nome é Vitor Gasques, estou junto com o Leonardo Ribeiro Lima e com o André Gustavo Franchetti, e nesse trabalho nós vamos falar um pouquinho da árvore rubro-negra. Bom, primeiro vamos dar uma introdução. A árvore rubro-negra ela é uma árvore binária balanceada e ela foi originalmente criada por Rudolf Bayer. E ela utiliza um esquema de coloração. Ela utiliza-se de duas cores, as cores vermelha e a cor preta. E nós vamos falar sobre algumas propriedades dela. Conforme eu falar cada tópico aqui, eu passarei para o exemplo e irei explicar cada parte do que foi falado. Vamos à primeira. O nó é sempre vermelho ou preto. Nós vemos aqui no nosso exemplo. Podemos ver que ou o nó ou ele é preto ou ele é vermelho, correto? E a raiz, ela é sempre preta. O que é a raiz? É a primeira, a inicial, a que começa a árvore. No caso aqui no nosso exemplo, é o 13, e ele está na cor preta. Quando é a raiz da árvore, ela sempre se inicia em preto. Caso um nó seja vermelho, seus cílios serão sempre pretos, ou seja, não existe vermelho consecutivo. Aqui nós podemos pegar o exemplo aqui dos vermelhos. Saindo aqui do 13, fomos para o 8 de um lado e para o 17 do outro. Ambos que dão sequência à árvore são pretos. O 1 é preto, o 11 é preto. Voltamos ao 17 que está vermelho, o 15 é preto e o 25 é preto, correto? As folhas nu ou nil serão sempre pretas. O que são os nil? São os nulos, são os que não têm valores, não têm continuidade. Então sempre que nós vermos um nil ou nu, seja qual for, será preto, é uma regra, todos eles serão pretos. Para cada nó, todos os caminhos desse nó, para os nós folhas, descendentes contêm o mesmo número de nós pretos. Como assim, Vitor? Vamos lá, se nós formos contar, vamos pegar aqui de início o número, a raiz, que é o 13. Se nós formos dando sequência em cada número preto, ele vai dar sempre o mesmo valor. Por exemplo, vamos começar aqui, 13, primeiro, o 1 segundo e o nil terceiro. Agora vamos por outro caminho. O 13 primeiro, o 11 segundo e o nil terceiro. Vamos tentar mais uma vez. O 13 primeiro, o 1 primeiro e o nil terceiro. Ou seja, sempre que nós formos pelo caminho só dos pretos, ele tem que dar o mesmo valor. Tanto que se nós irmos para o outro lado, também dá a mesma coisa. Nós irmos 13, 15 e nil, 3, 13, 25 e nil, 3. Essa é uma regra que sempre, quando a árvore rubro-negra estiver balanceada, ela sempre dará certo, sempre será essa regra, sempre baterá um valor igual de sequência de números pretos, correto? E aí todo mundo pergunta, Vitor, qual a diferença da AVL para a rubro-negra? Tem diferença? Como que é? Eu explico, a AVL ela é mais rápida na operação de busca, devido a ser mais balanceada. O que acontece? A forma de pesquisa dela é mais rápida. Então, quando é um projeto que necessita mais de velocidade na pesquisa, é usado a árvore AVL. Já a rubro-negra ela é mais rápida na operação de inserção e remoção. Quando é um projeto que se possui muitas alterações, muitas remoções, entre outros, é recomendado a utilização da rubro-negra. E essa é a principal diferença entre elas. Agora, dando continuidade ao Andriel. Olá a todos, meu nome é Andriel, sou integrante do grupo que está tratando a respeito do tema árvore de rubro-negra. Bom, já adianto que essa árvore é muito parecida com a ABB, que a gente já estudou na disciplina de estrutura de dados 2. A ABB, né, a árvore binária de busca, ela se parece muito, mas ela traz algo inédito, como o Vitor já havia falado, que é o elemento cor, né? Bom, vou estar até selecionando a canetinha aqui, que eu trouxe alguns exemplos
de forma diagramática, em forma de desenhos, porque eu escolhi essa forma para deixar a apresentação um pouco mais dinâmica, mais didática, né? E ao invés de ficar mostrando 500 linhas de código. Bom, vou estar falando como ela funciona na prática, no caso. Então, inserção, remoção e alteração. Alguns exemplos simples, mas de fácil entendimento. Bom, a inserção. Cada novo nó inserido, por definição, possui a cor rubro. Lembrando, já que ela possui esse novo elemento cor, que são eles a cor vermelha e preta, eu estou tratando o rubro como vermelho para ficar mais fácil de se entender. Bom, por que ele sempre vem com a cor rubro, um novo elemento? Bom, basicamente porque é uma regra do balanceamento da árvore. É necessário que se respeite essa regra para o bom funcionamento dessa árvore. Bom, a inserção funciona exatamente como em uma ABB. Tá, mas você me pergunta, Andriel, mas se funciona igual a inserção, qual que é a diferença? Como eu já havia dito, o balanceamento é o segredo dessa árvore. É no balanceamento que as cores vão realmente dar a diferença, porque o balanceamento dessa árvore ele é feito a partir das cores. E é por isso que é necessário ter algumas regras, como o primeiro tópico que eu havia falado. Bom, após a inserção, verifique se as propriedades da árvore se mantêm. Correto, né? O balanceamento. Bom, eu trouxe um exemplo aqui de inserção, um exemplo bem simples. Bom, vamos lá. Exemplo de inserção. Temos aqui uma raiz negra com dois nodos filhos. Lembra daquela regra que o Vitor havia falado? Sempre a raiz tem que ser negra. É uma regrinha. E agora eu quero adicionar um novo nodo. Vamos adicionar outra regrinha sendo aplicada. Ele sempre vai vir da cor vermelha, mas aqui a gente encontra um problema. Ele já está adicionado, assim como numa ABB comum, está adicionado. Mas aí a gente precisa fazer o balanceamento. Aqui, como ele é vermelho, e o pai dele também é vermelho, aí a gente tem um problema. Porque está ferindo as regras da árvore rubro-negra. Para um nodo novo ser adicionado e ser da cor vermelha, é necessário que seu pai seja da cor preta. Então aqui a gente tem que fazer esse balanceamento. Então o seu pai foi adicionado da cor preta, foi alterado no caso, né? Mas aí a gente tem outra regra. Se esse cara aqui ficou preto, a árvore ficou desbalanceada de novo. Porque como o Vitor já havia dito também, a somatória dessa linha aqui tem que ser 1, no caso, não é? É a primeira linha da ramificação dessa árvore. Sempre a soma dos pretos, dos nodos pretos, tem que ser igual em cada ramificação. Tá, e se aqui ficou preto, deu a soma de 1. E aqui não tem nenhum, deu a soma de 0. Então está desbalanceado. Então tem que deixar o tio desse cara aqui, tem que deixar o tio dele preto também. Aí a árvore tá começando a ficar balanceada, correto? Mas aí você repara que tem um outro problema. A raiz ficou vermelha. Aí a gente tem uma grave disfunção da árvore. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a raiz. Pronto, agora a árvore está balanceada. Está correta. Tá, mas você me pergunta, esses dois caras aqui, eles podem ter o pai preto, sendo que eles também são pretos? Bom, podem, porque a raiz tem que ser obrigatoriamente preta. Mas no caso, se esse aqui não fosse a raiz, tivesse um outro cara aqui, esse aqui fosse a raiz e ele fosse preto, esse cara aqui seria vermelho. Entendeu? Aqui ele só está sendo preto porque é uma obrigação que a raiz seja. Bom, um exemplinho bem simples de entendimento. Vamos passar para um próximo método. O método de remoção. A remoção já é um pouco mais complexa. Apesar de ela ter essa mesma frase do que a inserção, que é exatamente a remoção de uma ABB, né? E realmente o segredo também vai estar no balanceamento. Bom, eu trouxe um exemplinho mais básico de remoção. Na verdade eu trouxe 3. Eu vou estar falando sobre o mais básico. Bom, quando se remove um nodo vermelho,
não tem problema nenhum na árvore, não vai trazer nenhum impacto a ela. Então eu posso simplesmente cortar esse cara aqui e tá tudo certo, não é necessário nem fazer balanceamento. A árvore está dessa forma aqui, ele está balanceada, então está correta. Então sempre que eu removo vermelho não tem nenhum problema para a árvore. Agora que vem a pegadinha. O que acontece quando eu removo um preto? Bom, quando eu removo um nó do preto, aí a gente tem um probleminha. Na verdade não, é uma forma de se ver diferente. Afinal, a gente não está removendo nesse caso aqui. A gente está substituindo. Por exemplo, eu quero remover esse cara aqui, esse nó do preto, de valor 13. Tá, só que ele tem um filho. Então o que a gente faz? A gente simplesmente substitui. O 13 é substituído pelo 14. E a gente chega no resultado aqui, no caso, que seria o 13 vermelho, né? O 14 vermelho no caso. Seria o 14 vermelho. Mas para ficar balanceado, lembra daquela história que sempre a soma tem que dar 1 aqui no caso, já que a gente está balanceando de forma correta a árvore, aqui ele também tem que ficar preto. Então o que aconteceu aqui foi uma substituição e não uma remoção em si. Bom, agora mais um caso. O que acontece se eu quero remover um nó do preto que não possui filhos? Bom, simplesmente, se eu removo esse cara aqui, a árvore vai ficar desbalanceada, porque essa ramificação aqui não vai dar somatória de 1 quando eu for contar os pretos. Então, eu tenho que substituir ele por uma folha nula. A folha também é contada como um elemento da árvore. Então, eu simplesmente substituo ele por uma folha nula. Bom, esses aqui foram alguns exemplinhos de remoção, né? Tentei ser bem claro. Alteração. Bom, alteração é um caso à parte, já que a alteração é muito abrangente. Eu posso estar fazendo inúmeros tipos de alteração na árvore. Então eu trouxe um exemplo simples de alteração, que no caso eu posso estar substituindo os valores da árvore, né? E aí que vem um outro caso engraçado. Se eu tentar substituir a cor desse cara, eu tento deixar ele preto, tudo bem. Vou lá e deixo esse cara aqui preto. Está aqui preto. Não vale a pena fazer isso. Até porque quando acontece o rebalanceamento dessa árvore, esse cara volta a ficar vermelho. Então, alterar as cores da árvore não faz nenhum sentido. Afinal, quando ela é rebalanceada de volta, ela volta da forma que estava, ou se não, volta a ficar balanceada. Então, a alteração de cores não é uma prática muito funcional nesse tipo de estrutura. Bom, essa aqui foi a minha parte da apresentação. Eu estou passando a palavra agora para o Leonardo, que ele vai estar falando um pouquinho onde esse tipo de árvore é aplicado. E é isso. Meu nome é Leonardo e eu vou explicar sobre a aplicação da árvore rubro-negro. Bom, devido a essa árvore ser uma árvore com uma alta eficiência em inserção e remoção, as árvores rubro-negro elas podem ser utilizadas com mais frequência em aplicações Java e C++STL. Também são utilizadas em bibliotecas, e essas bibliotecas são a JavaUtil, TrueMap, JavaUtil TrueSet, que são bibliotecas Java, a Map, Multimap e Multiset, que são bibliotecas C. Ela também é utilizada em sistemas operacionais, no caso do Linux, mais especificamente no seu kernel. As deadlines e CFQ.io, que podem ser utilizadas a árvore rubro-negro para rastrear solicitações, assim como no driver de pacote CD/DVD. Também é utilizada em armazenamento, como no caso do sistema de arquivo ext3, que identifica as entradas de um diretório. Mas também ela pode ser utilizada na parte de segurança do Linux, nas chaves criptográficas e pacotes de rede Hierarchical Token.